Acesso liberado. Dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica. Apresentação: Ana Paula Davim. Oferecimento: Sicredi. Pode sonhar. Juntos a gente realiza. O sonho de levar o melhor para a vida da sua família está sempre presente. Por isso, quem faz parte da Sicredi tem condições especiais para projetos com energia solar. Vem para a Sicredi e pode sonhar. Juntos, a gente realiza. Sicredi. Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Este é o Analógica. Que chuva, hein, amigo e amiga e amigue? Chuvão! Pois é. Batemos a marca, não diria histórica, mas uma marca importante, 20 graus em Natal. O nosso convidado, para ele, não deve ser tão diferente assim, mas aqui, ó, todo mundo no casaco, todo mundo nas botas. Tem que aproveitar, tem que tirar do guarda-roupa o que é possível. Mas não nessa hora também, né? Essa hora, na hora da gente ir embora, saindo do expediente, a famosa chuva pega peão, né? Mas vamos embora. Pegou seu chazinho, seu cafezinho, tomou o fôlego? Vamos embora que a gente vai aqui no Analógica fazer do seu fim de tarde, muito embora chuvoso, um pouco molhado, mas o melhor possível. Na nossa aeronave analógica, nós temos o nosso comandante, Eliton Walter. É assim que ele se comunica com a tripulação. É impressionante isso. E o nosso produtor, garoto prodígio, Cristalzinho aclamado, que está no ar também de segunda a sexta, às 7 da manhã, pelo Movimentação, André Samora. Andrezé! Hoje a gente tem, não um, mas dois convidados para lá de especiais, como todos os convidados do programa Analógica. Antes eu vou fazer um pequeno merchan. Vamos todos seguir o Analógica 91 no Instagram. Analógica 91 é o @do Analógica, para você ficar por dentro dos episódios anteriores, os melhores trechinhos, todos os links com os programas na íntegra, você encontra lá no instagram.com/analógica91. Aqui no estúdio do Analógica, nós temos um dos nossos convidados, que é tem os aplausos aí já, Luiz Mel. Estou ouvindo em rádio. É? Privilégio. Que está fazendo a produção executiva de um espetáculo muito bacana, muito interessante, que é escrito e dirigido pelo Paulo Palado. Aí foi um jogo de botão, hein? Aí fez o Eliton dançar. E o Paulo já está ouvindo a gente? Estou ouvindo sim, tô ouvindo. Seja bem. muito bem-vindo, Paulo. Você e o Luiz têm vozes semelhantes, inclusive, né? Inclusive, se os dois falarem aqui, a gente não consegue bem identificar, não. Olha aí. A gente é irmão, por isso. Eles são irmãos e eles estão envolvidos no Teatro Cego, né? Como é que surgiu essa ideia de Teatro Cego? Bom, eu e o Paulo trabalhamos juntos há muito tempo, Palado ator e diretor de teatro e eu músico. Então já desde 99 a gente começou a fazer coisas juntas. Juntos assim, espetáculos que misturavam música e a área teatral, a área cênica. E em 2011 a gente conheceu o Teatro Cego fora do Brasil. E aí quando voltamos para o Brasil, a gente conversou a ideia de dar uma pesquisada aqui e descobriu que o Teatro Cego é um formato teatral que acontece em vários lugares do mundo, várias cidades do mundo, em vários continentes inclusive. E percebemos que no Brasil não tinha isso. Então começamos a pensar em criar um formato, eu digo criar porque a gente não copiou exatamente aquilo que a gente viu fora do Brasil, a gente se baseou nesse trabalho e aí adaptamos para a nossa linha, teatral, uma coisa bastante musical também, e aí estreamos em 2012, em São Paulo, o primeiro espetáculo no Brasil, no formato Teatro Cego brasileiro. Que legal. Então já estão reinventando há 10 anos, né? Eu falo Há 10 reinventando anos. Porque sempre vai melhorando alguma coisa, vai acrescentando algo, né? Ou tá do mesmo jeito? Não, então, isso é muito importante também. Eu sempre digo isso. O Teatro Cego não é um espetáculo teatral, é um formato teatral. É um formato onde um espetáculo teatral acontece num ambiente
totalmente escuro. A gente pode trabalhar diversos textos, diferentes textos, nesse formato. É óbvio que o Palado, como diretor, adapta, né, cada texto, e ele também escreve textos já pensando no formato teatro cego, e nesses 10 anos, a gente já está no nosso 5º texto, né? Então a cada vez que a gente vem com um espetáculo novo, a gente cria novas linhas, várias invenções, vários truques, né, para trabalhar com os sentidos e para deixar o público cada vez mais inserido na trama sem enxergar nada. Que legal. Paulo, conta aí pra gente como é que é, porque eu fiquei pensando aqui, você estava falando, e aí eu não entendo muito de escrita, de roteiro dramatúrgico, né? Mas aí tem aquelas marcas do diretor. E aí fulano faz aquilo, né? Como chama aquilo? Rubrica. A rubrica do diretor é muito mais complexa, aparentemente, né? No teatro cego, Paulo. Boa tarde, Ana. Boa tarde aí a todos os ouvintes e internautas. É mais complexo, mas também é mais, eu acho, mais prazeroso, né? Porque eu trabalho com teatro há quase 40 anos e no teatro cego há 10, né? E o teatro cego dá oportunidade para a gente fazer um teatro de uma forma diferente. Então, o teatro sempre é diferente, uma peça nunca é igual à outra. Mas o teatro cego, ele nos obriga a dar um mergulho muito mais fundo nos sentidos, na forma de atuação dos atores, né? A produção tem um trabalho muito maior no teatro cego do que normalmente tem numa peça convencional, porque durante o espetáculo a plateia pode sentir aromas, né? Sente sensações táteis. A gente tem um espetáculo, por exemplo, que cai uma garoa durante o espetáculo, porque o personagem foi para um cemitério visitar o túmulo da esposa numa noite que estava garoando e o público sente a garoa caindo em cima. Olha só. Então, assim, a direção ela vai muito além do espetáculo só como dos atores, né? Tem toda a parte sonora, tem toda a parte sensitiva, por exemplo, as sensações táteis, os aromas. E aí a parte de escrever, que também no caso desse espetáculo que a gente está levando aí para Natal, também na hora de escrever, fui eu que escrevi no caso desse espetáculo, na hora de escrever a gente também tem que pensar que o texto, quando ele for ser lido, quando ele for ser encenado pelos atores, ele tem que ter elementos que a gente consiga buscar em coisas que não sejam a visão. Então eu sempre brinco que o processo de criação do teatro cego é um processo de desconstrução do personagem e desconstrução do espaço. A gente faz isso durante o ensaio, que é para, na hora do espetáculo, quando o público está ali, a gente reconstrói isso na cara do público, né? Reconstrói através dos aromas e dessas outras sensações, desses outros códigos, que nem sempre são códigos normais que a gente vê no dia a dia. A gente busca no teatro cego alguns códigos mais profundos, né? Alguns códigos mais inconscientes, para tentar trazer as sensações que as pessoas teriam normalmente com a visão. Paulo, você falou em desconstruir os espaços e eu fiquei intrigadíssima. Eu nunca fui num espetáculo de teatro cego. E aí, eu fiquei pensando aqui, deve ser legal de jogar também com de onde vem o som, né? Se vem da frente, se vem de trás, né? Aquela coisa mais 360 graus, porque no palco tradicional sempre vem da frente, né? Sempre vem daquele palco. Palco italiano que chama, né? Sim, o palco mais convencional nosso é o palco italiano. E aí, eu estou aqui imaginando que não deve funcionar da mesma forma, né? Que deve jogar aí com uma marcação um pouco diferente do público misturado ali com os atores. Tô chutando aqui para ver se eu acertei alguma coisa. É o segundo grande diferencial do teatro cego, é esse. O primeiro é de ser um espetáculo na escuridão total, tudo escuro. E o segundo é justamente esse, né? Ele sai do formato convencional, onde normalmente o público vai para o teatro, senta na plateia, né? E os atores atuam no palco. No teatro cego, não. No teatro cego, os atores atuam no meio do público, né?
você está sentado aqui, o ator pode estar trabalhando, passeando, dizendo o texto dele atrás de você, ao seu lado, na frente. Então você está literalmente dentro da cena. Você se sente, não só se sente, como realmente está dentro da cena, né? Onde a cena acontece. E isso te proporciona uma sensação espacial, sem dúvida, porque além disso nós temos também cenário, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas para que cenário se a gente não vê nada? O cenário no teatro cego tem uma função espacial, não é uma função visual. Então você está sentado ali, você ouve uma porta abrir atrás de você, o cara entra, chega em casa, bom dia, abre a porta, você fala, opa, estou numa casa, a porta é ali atrás, então eu estou sentado. Aí, para a próxima cena, tem um café da manhã, por exemplo, você ouve o ator arrasta a cadeira, você começa a ouvir o barulho da xícara, sentir o cheiro do café. Opa, então a mesa de jantar, né, do café da manhã é ali. E assim vai, tem uma escada, ele sobe a escada. Caramba, essa casa é um sobrado, porque ele falou que ia para o quarto e subiu a escada. Então a gente vai devagarzinho fazendo com que a pessoa que está ali na escuridão consiga entender como um deficiente visual enxerga o mundo. Quando um deficiente visual chega num ambiente que ele não conhece, onde ele nunca pisou, ele começa a colher essas informações, abdicando da visão, que ele não tem acesso, mas essas outras informações, que são audição, olfato, o tato, às vezes o paladar. Eu sempre digo isso, ela acaba provocando, instigando aquilo que a gente chama de sexto sentido. Por quê? O nosso sexto sentido é a intuição e a percepção. Você começa a perceber tudo que está acontecendo ao seu redor, sem ver, mas ali lá dentro do seu cérebro, ele começa a juntar as coisas e provoca a intuição e a percepção. Opa, peraí, então, coisa que a gente normalmente não usa tanto quando está vendo, porque vem tudo muito claro, muito fácil, né? E aí você faz esse exercício e começa a compreender, você fala, pô, eu entendo como é que um cego enxerga sem ver, é desse jeito aqui. Que interessante, Luiz. E você falou aí de 10 anos de experiência em 5 textos, provavelmente já deve ter alguns depoimentos de deficientes visuais que tenham experimentado esses espetáculos. E aí eu queria saber como é a recepção de quem já tem esse sentido privado em relação aos espetáculos que foram construídos pela companhia. Eu acho que o Palado até podia responder isso melhor, porque o Palado é o primeiro que tem o primeiro contato com o deficiente visual quando ele dá ele criou um método, né, para poder trazer esse deficiente visual para o mundo cênico do teatro, e aí eu tenho certeza que nessa troca com o público também, cada vez ele vai aprendendo mais. Diga aí, Palado. A gente, na verdade, assim, existe uma troca muito grande com os atores e existe uma troca muito grande realmente com a plateia. Porque quando a gente começou a fazer o teatro cego, a gente imaginava que era uma experiência muito interessante, muito diferente, mas era um universo que a gente não conhecia, né? Eu sou uma pessoa vidente, vidente é como a gente é chamado pelas pessoas com deficiência visual. Eu sou vidente, o Luiz é vidente, e a gente de cara chamou a Paula França, na época, que é uma produtora cultural, que é uma produtora com deficiência visual, para nos dar alguns toques assim, de como lidar com as pessoas com deficiência visual, né? E uma coisa interessante é que uma das coisas que ela nos ensinou é que a gente às vezes está até andando com uma pessoa e a gente, quando chegou numa escada, tinha uma escada na produtora, e a gente falava assim, então agora aqui, cuidado porque agora tem uma escada, tem degraus. E ela perguntou, e são para cima ou são para baixo? E a gente, caramba, né? Ou seja, você acha que você está passando a informação inteira e você tem muito mais informação ainda para passar. Como é que isso reflete dentro da peça? Essa troca com as pessoas com deficiência visual, com os atores com deficiência visual, ela tem muito disso, né? Eu imagino quando escrevo um texto e quando estou dirigindo, eu imagino códigos que vão substituir a visão. E imagino que esses códigos vão fazer com que as pessoas consigam completar na sua cabeça aquela trama de uma forma teatral. Mas, às vezes, os atores com deficiência visual me chamam a atenção e dizem, olha, isso aqui não está muito claro, falta aqui alguma coisa. É como esse dizer que se o degrau é para cima ou se é para baixo, né? Então, falta aqui você complementar com uma certa informação. E isso foi criando para a gente um arcabouço de comunicação, né, de sinais, de códigos,
nesses anos todos, como você falou, né? Para a gente poder utilizar como ferramentas em todas as peças que a gente trabalha. E cada peça que a gente faz, a gente tem um desafio novo, porque a história é nova, a situação é nova, e a gente acaba tendo que descobrir de alguma forma. Então, assim, existe uma troca muito grande, é muito interessante, porque também os atores com deficiência visual, eles falam para a gente dessa troca, né, porque normalmente um ator com deficiência visual, a condição da deficiência visual faz com que, se ele for fazer uma peça de teatro, uma novela, um filme, ele carrega essa condição com ele. Normalmente ele faz o papel de uma pessoa com deficiência visual, de um personagem com deficiência visual. No teatro cego isso não acontece, né? Essa peça que a gente está fazendo, por exemplo, que vai estrear aí em Natal, nenhum dos personagens é deficiente visual, né? Mas tem atores com deficiência visual. E quando a peça acaba e você vê os atores, você não sabe dizer se aquela pessoa com deficiência visual estava representando um personagem A ou personagem B, porque na escuridão essa diferença não existe para os atores também. Então os atores puderam se aproximar um pouco mais da técnica do ator convencional, do ator convencional não, dos atores videntes para o teatro convencional, né? Eles não carregam para os personagens a deficiência visual. Pelo contrário, eles fazem um personagem que não tem deficiência visual. Então, essa troca nesses 10 anos foi muito grande, como o Luiz falou. Com isso eu comecei a criar meio que não sei se exatamente um método, é mais ou menos um método de códigos, né? De códigos que a gente consegue trabalhar sem a visão para demonstrar todo esse cenário. E aí você achou legal essa parte que eu falei dos espaços, de desconstruir os espaços. O que é interessante na desconstrução do espaço é que a gente pega um espaço a partir do nosso olhar de vidente, né? E a partir do olhar da maioria da plateia que vai nos assistir vidente, a gente desconstrói esse espaço, ou seja, não existe mais uma cama como uma cama, não existe mais uma porta como uma porta, né? Mas existe alguma coisa que faz papel de porta, alguma coisa que faz papel de cama. E aí, quando a peça começa, não existe cenário. O público está completamente no escuro. Numa peça convencional, a cortina abre, o cenário está ali, é uma sala, por exemplo, e os personagens começam a usar, né, esse cenário. No teatro cego é o contrário. Quando começa a peça, você precisa se apoiar no que está acontecendo com os personagens para aí então entender o que é o cenário, né? Por isso que eu digo que o cenário se desconstrói, os espaços se desconstroem e eles são reconstruídos ali, ao vivo, na frente da plateia. Sensacional. Eu vou chamar Palado, tá? Seu irmão chamou Palado. Melhor. Palado, mas a gente só chama ele de Palado. Desde Paulo que... é só para... Só para assinar, né? O Palado, você estava explicando aqui, e aí eu estava dando aquela boa viajada, quando a gente tem coisas interessantes e novas, né? A cabeça vai a mil. E a exploração dos outros sentidos, né? Aqui, sei lá, tato, olfato, paladar já passou também? Já teve paladar? Sim, principalmente quando a gente trabalha com olfatos, principalmente de alimento, né? Que a gente trabalha muito com isso, com jantar. Cafezinho ali, né? Café, o jantar. O que acontece? Esse olfato automaticamente vira paladar, né? Porque você sente o sabor daquilo através do cheiro. Então, o paladar trabalha também muito nesse espetáculo. Legal. E aí, quando esses outros sentidos são acionados, eu fiquei pensando aqui... Tudo bem, não tem a visão, mas tem uma série de outros estímulos que a gente não vê no teatro tradicional, né? Eu fiquei tentando fazer um paralelo com aqueles 4D, 5D, 7D de cinema, né? Sim. Você tem um movimento, tem a chuva que cai. E aí, fiquei pensando aqui, mas... esse visual, a gente acabou valorizando tanto, né, no teatro, enfim, historicamente, se explica, né, veio historicamente, mas a possibilidade de usar esses outros sentidos é encantadora, assim, de ter essa estrutura possível de se contar uma história com esses outros sentidos.
depois que a gente começou a fazer o teatro cego, eu entendi uma coisa. Na verdade, eu nunca parei para pensar nisso, mas aí a gente mexendo com isso. E aí eu sempre bato esse papo, às vezes, com o público no final de cada espetáculo, na escuridão ainda. Quando você vai comer alguma coisa que você gosta muito, ou que te lembra alguma coisa da tua infância, um bolo, um pudim que a tua avó fazia e tal, você põe aquela colherada na boca, é automático, você não pensa nisso, você fecha os olhos. Que delícia. Quando você sente um perfume que você quer que te leve para algum lugar, puxa, esse perfume eu usava quando era criança, ou minha mãe, enfim, você fecha os olhos. Quando você ouve uma música que você gosta muito, você fecha os olhos. Isso é intuitivo, você não pensa em fechar os olhos. Por que a gente fecha os olhos? Porque o nosso cérebro, quando quer que você mergulhe muito, com muita intensidade, em algum sentido, em alguma emoção, seja o que for, ele fecha seus olhos para que você se desligue do que está em volta. Para você dizer assim, agora o meu momento é desse aroma, é desse sabor, é dessa música. Então, eu só me toquei disso depois que comecei a fazer o teatro cego. Quando você está ali na escuridão, você está muito imerso, muito mergulhado nesses teus vínculos com os outros sentidos e com algo que está muito além do que se vê, entendeu? É um exercício de 50 minutos, onde você fica o tempo todo treinando isso e descobrindo coisas que você jamais imaginou na tua vida. Quando as pessoas saem dali, não tem como sair igual, do mesmo jeito que entraram. Isso, a gente, quando acaba o espetáculo, eu bato um papo com o público, um papo rápido de 5 a 10 minutos, e eu abro um espaço para que 2 pessoas em cada espetáculo deem um depoimento do que passaram ali. E é uma coisa muito frequente, cada um tem uma história, a gente se surpreende com as histórias também, com os depoimentos, com o que aquilo provocou dentro delas, mas é uma coisa quase que unânime. Eu entrei aqui de um jeito e vou sair um pouco diferente, por esse mergulho interno. Que legal. Palado, eu queria saber sobre o texto da peça que vem, dia 24, não é isso? Amanhã, 24. Dia 24, amanhã, que vem aqui a Natal. Nós vamos descobrir a história de quem? O texto é um texto que fala sobre 2 mulheres, é uma dona de casa e a sua empregada doméstica, né? 2 mulheres de 2 classes sociais bem diferentes, mas que dividem diariamente o mesmo espaço, porque uma trabalha na casa da outra, e essas 2 estão passando no mesmo momento por um tratamento de quimioterapia. E a peça ela mostra ao mesmo tempo as diferenças que existem entre essas 2 mulheres, que são as diferenças sociais. Então, uma é atendida em hospital particular, com hora marcada, a outra é atendida num hospital público e tem que pegar uma fila e às vezes esperar horas para ser atendida. Uma tem dinheiro para comprar os melhores remédios, a outra tem que acordar de madrugada para entrar numa fila para pegar remédio de graça ou com desconto. Então, uma tem uma vida muito confortável, né? Uma vida com tudo aquilo que ela precisa, que o que ela quer, ela tem com uma certa facilidade. Então a doença vem para ela como o grande desafio da vida dela. A outra, embora a doença seja uma coisa muito séria, ela mata um leão por dia. Então essa doença não é que não seja um problema grande, mas é mais um problema na vida dela, é mais um problema que ela tem que encarar, além de todos os outros que ela já encara no dia a dia. E então mostra essas diferenças. Porém, a essência da peça, a essência do texto, é não o que as separa, mas o que as une, né? O que as 2 têm em comum? Os sofrimentos que elas passam, os medos, o preconceito que elas sofrem por perderem o cabelo. Uma já perdeu, a outra está para perder. Elas estão em momentos diferentes também do tratamento, isso é uma coisa interessante. O preconceito, o medo, a incerteza do que vai acontecer, né? Nesses outros aspectos em que elas sentem, vivem de uma forma parecida, é onde elas se unem, onde elas se conhecem realmente, apesar de uma trabalhar na casa da outra há tanto tempo, elas não se conheciam de verdade, né? E aí acontece que elas realmente se conhecem por causa da doença e se ajudam, né? Uma passa a ser muito importante na vida da outra por causa da doença e por causa dessa convivência que a doença trouxe. E aí entra
o lado da questão da Cabelegria, que é a ONG que está indo com a gente para todas as cidades que a gente vai, que eu acho que você também vai falar sobre isso, né? E até o Luiz está mais envolvido com a Cabelegria, talvez ele possa falar um pouco melhor. Beleza, que é uma ação muito interessante também para quem for assistir o espetáculo. Amanhã vai ter uma tenda da Cabelegria, né? Isso, essa tenda, a Cabelegria é uma ONG de uma amicíssima nossa presidente, a Mari, que faz um trabalho muito sediado em São Paulo, mas muito, muito bonito no Brasil todo. Ela recebe doação de cabelos, pessoas que cortam o cabelo, que queiram doar esse cabelo, e a ONG fabrica perucas para pessoas que, em virtude do tratamento do câncer, perderam o cabelo. Então, a ONG vai estar ali, a Cabelegria, tanto recebendo o cabelo, como doando perucas. Então, se você quiser, amanhã, a partir de amanhã, a partir do primeiro espetáculo, doar seus cabelos, tem lá a tenda com cabeleireiros que vão fazer o corte que você quiser do seu cabelo, do jeito que você quiser. E aí você doa esse cabelo. Se você quiser levar o cabelo cortado, ok. Se você quiser levar o cabelo de uma amiga, de uma parente, de uma mãe, de uma tia, tá tudo certo. E eu tenho visto muito isso. As pessoas falam, olha, eu cortei esse cabelo há 4 anos. E eu falo, eu guardei, eu falo, um dia eu vou doar. E aí vocês passaram pela cidade aqui, então eu estou trazendo para doar. É uma coisa muito bacana. Nesse papo que tem no final do espetáculo, que eu te falei, eu já tive alguns depoimentos nessa turnê, que a pessoa fala, eu não vim aqui para doar o cabelo, mas agora que acabou o espetáculo, eu vou passar ali, vou doar meu cabelo. Acho que a partir de 10 centímetros tem uma eu medida, tecnicamente não sei dizer muito bem. É uma medida mínima também. Também não adianta, eu vou só dar um cortezinho. Por exemplo, não pode doar. Não é que eu já doei tanto que agora eu tô assim. É porque o Luiz acabou de doar. Isso. Tá brilhando aqui que ele acabou de fazer. E também a Cabelegria viaja com um banco de aproximadamente 200 perucas. Então você encontra ali peruca comprida, curta, cabelo loiro, cabelo, enfim, crespo, ruivo. E a pessoa escolhe a peruca, a pessoa que está em tratamento, escolhe a peruca e leva essa peruca de presente. Uma peruca de cabelo natural, hoje no mercado está aí de 2.000 a 4, 5 mil reais. Então, não é uma coisa de acesso fácil para todo mundo. Então, é um trabalho muito bacana que a gente está compartilhando aí nessa turnê. Pois é, daqui a pouco a gente vai saber um pouco mais. Aliás, vamos já antes da gente ir para o intervalo, para saber onde e que horas e como a gente faz para ir assistir o Teatro Cego. Bom, 24, 25 e 26 de maio, que é terça, quarta e quinta, na Arena das Dunas, no auditório da Arena das Dunas. Ali tem um espaço bem bacana que a gente adaptou para fazer o espetáculo. O pessoal da Arena também foi muito gentil. Eles estão ali disponibilizando uma área de estacionamento para quem quiser assistir, pode ir de carro, estacionamento gratuito. Legal. O espetáculo, a entrada é franca também, né? A única orientação que a gente dá para que as pessoas cheguem 1 hora antes de cada espetáculo para poder pegar seu ingresso. Então, terça, quarta e quinta, com 2 sessões por dia. A primeira sessão às 18h30, então cheguem às 17h30 para pegar o ingresso. E a segunda sessão às 20h30, cheguem a partir das 19h30 para pegar o ingresso. Gente, eu pedi para fazer esse serviço rapidinho, mas a gente vai para um break. Mas é muito rápido. Na volta a gente vai conversar mais, porque eu tô cheia de curiosidades aqui. Elton também, o André também, tá todo mundo fascinado pelo Teatro Cego. A gente conversa daqui a pouquinho, depois do intervalo. O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Oferecimento Sicredi, pode sonhar. Juntos a gente realiza. O sonho de levar o melhor para a vida da sua família está sempre presente. Por isso, quem faz parte da Sicredi tem condições especiais para projetos com energia solar. Vem para a Sicredi e pode sonhar. Juntos, a gente realiza. Sicredi. Idearte Produções apresenta Circo Bistec e Bochechinha. Venha se divertir com toda a nossa turma. O circo dos palhaços mais amados do Rio Grande do Norte pela primeira vez no estacionamento do Via Direta. Em curta temporada. Espetáculos sábados e domingos às 5h30 da tarde. Ingressos pelo simpla.com.br ou bilheteria no local. Traga sua família. Circo Bisteca e Bochechinha agora no Shopping Via Direta.
Sua mensagem no Zap 91 98111 9190. Datas comemorativas. O Dia Mundial da Tartaruga é comemorado anualmente em 23 de maio. O objetivo principal desta data é promover conhecimentos sobre as tartarugas, além de conscientizar as pessoas da importância em ajudar estes animais a sobreviverem e se desenvolverem. Existe uma grande variedade de espécies de tartarugas. Tartarugas terrestres, conhecidas como jabutis, de água doce e de água salgada. Há ainda aquelas que vivem na água e na terra, chamadas de cágados. Oferecimento. Clube do Ouvinte, seja você também um sócio. Informações pelo WhatsApp 849-9194-5772. Existem mães que veem seus bebês no berço e mães que veem seus bebês na incubadora. Mães que pegam seus bebês no colo e mães que só podem tocá-los com as mãos. Tem mães que amamentam no peito e mães que não podem amamentar por um tempo. Doe leite materno e receba a gratidão de uma vida. Informe-se no banco de leite humano mais próximo. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Analógica. Oferecimento. Sicredi, pode sonhar. Juntos a gente realiza. Estamos de volta! Neste Analógica de segunda-feira, chuvosa, mas aconchegante, porque a gente está numa conversa muito legal de teatro cego. Sim, vai ter um espetáculo chamado Um Outro Olhar, que propõe uma experiência de teatro cego. A gente vai saber mais detalhes daqui a pouquinho, porque agora a gente vai de musiquinha. Sharon Jones. Também Sharon Jones errado. E ela convidou a gente que era aniversário dele, se não era aniversário dele. E ele era cego, surdo e mudo. Que era aqui, né? Cara, ele sabia Libras. Mas ele se comunicava aqui, né? Na mão. Você faz a... Libras Tate chama. Como? Libras Tate. E ele ficava assim, ó. Ele baixava... Cara, eu me arrepio quando eu lembro. Eu vi ele fazer. Se eu não tô enganado, ele fez até uma entrevista, acho que foi pra Globo, não lembro agora. A pessoa ia falando com ele e ele mal tocava. Não é que ele segurasse na mão da pessoa, ia fazendo assim, é como se ele fosse fazendo a leitura. Como se ele fosse fazendo, não, ele ia fazendo a leitura, mas uma dimensão tão... Cara, eu fiquei besta. Agora, como é que ele aprendeu isso, né? Sem ouvir, sem saber o significado e ao mesmo tempo... Mas parece que não tenho nada, a história dele era assim. Ele era surdo-mudo, já sabia Libras. Porém, depois ele perdeu a visão. Aí ele teve que reaprender a Libra, já sem a visão. Muito direito. Ó, tem a Ellen Keller, que é surdo-cega que chama, né? Desculpa, gente, porque tá dando cochilo. É o filho. A Ellen Keller, que acho que tem um filme dela, deixa eu ver qual é o nome do filme. Mas isso aí... O Milagre de Annie Sullivan, acho que é isso, que é a mulher que ensina a Ellen Keller eu não assisti esse. Quero assistir. Ela é surdo-cega e assim, a menina era tratada igual um bicho, né? Porque ninguém conseguia, ela assustada, tudo, o toque assustava, e ela, a babá, né, a professora, vai lá e começa a fazer a associação. Tipo, aqui água, aí dava água, tal coisa. E aí ela vai se acalmando, confiando e vai... E assim, é uma história real de uma escritora, conferencista. E aí ela foi a primeira surda-cega a ter um bacharelado. Tudo isso que a gente está falando aqui, independente do teatro cego, do que for, mas assim, esse tema, o poder de adaptação do ser humano é um troço maluco. Uma coisa que foge engraçado, se ele perde uma coisa, ele ganha 10 vezes mais em outra. Para compensar, né? É o poder da adaptação. Às vezes a gente vê, por exemplo, uma catástrofe que teve, um negócio desabou, não sei o que lá. Pô, depois de 3 dias, 4 dias, o cara tira lá o cara lá de dentro de um buraco, cara, com pedra aqui, com cimento aqui e tal. O cara aguentou aqui. Eu falo assim, cara, eu não ficava num buraco desse 15 minutos, bicho. Eu não aguentava, eu morria de... Cara, 3, 4. O nosso poder de adaptação pela sobrevivência é uma coisa, cara, louca. É uma coisa louca, que a gente não tem, a gente só tem noção
quando você vive e que você... Meu pai falava, a necessidade obriga. A fome ensina a comer. A fome ensina a comer. Então, é um troço muito maluco, sabe? O ser humano vai indo, e ele vai se adaptando, ele vai se virando, ele vai criando novos caminhos. Você fala, cara, e a gente fala assim, cara, eu acho que eu sou tão... né? Puta, eu não aguentava isso, não. Cara, vive você aguenta. E também a vontade de viver. Né? Sim. A vontade tem gente que se entrega. Tem gente que realmente baixa a cabeça, mas o não desistir é muito importante. A cabeça fica meio louco. Mas esse lado curioso de deixar, fazer você perder o sentido para criar uma nova percepção. Eu de verdade, porque eu não sei se eu consigo sair daqui para ir, mas tô fascinado. Eu também, tô curiosíssimo. 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. O que está rolando dentro do estúdio é um bate-papo, cabeça inclusive, que a gente já começou a teorizar aqui várias coisas, sobre teatro cego. Um método, um estilo teatral, um formato teatral, todo no escuro, com outros sentidos envolvidos. Um resumo bem resumido seria isso, né? Sim. E aí, o que nos encantou, eu e o Wellington aqui estamos pirando muito, é que sai o sentido da visão e entra o sentido do olfato, do paladar, do tato, para compreensão de uma história, para acompanhar uma história, viver uma história, né? E aí, obviamente, a curiosidade é como é que é essa imersão, como é que é feito. Tem uma estrutura muito maior para compensar esses estímulos, né, Paulo? Paulo não, Luiz. Sim, é por aí. É cada passinho, é cada mergulhinho, você vai entrando, e vai conquistando, e vai absorvendo cada pequeno detalhe que normalmente passa batido. Eu não acho assim, a visão não vale nada, a visão é uma bobagem, porque a gente aprendeu... Não, a visão é muito importante. O que a gente tenta é também passar um pouco que, além da visão, a gente tem que explorar os outros sentidos, né? A visão julga muito também, a visão explica antes de você conhecer, né? A visão faz tudo isso. Essa pessoa deve ser legal, porque ela tem uma cara legal. Essa mulher deve ser nojenta, cara, porque olha só a maquiagem que ela usou. Então a visão também tem isso. A visão carimba. E quando você está na escuridão, quem está do seu lado, quem está na sua frente, quem está compartilhando contigo aquilo, você não sabe se o cara é careca, é corintiano, se ele é Bolsonaro ou é Lula. Não interessa a camisa que ele está vestindo, não interessa. Se compartilha ali uma energia muito forte e que a visão ali não diz nada, ou seja, tem muito menos julgamento, entendeu? Interessante. Outra coisa que faltou a gente ressaltar, pelo menos o Palado falou, mas faltou pontuar, são os atores têm deficiência visual, os atores são cegos, todos os atores ou alguns? Não, só... A gente faz questão, inclusive, de nunca fazer um espetáculo só com atores com deficiência visual e nem fazer nenhum espetáculo só com atores que enxergam, né? A ideia é sempre existir essa integração. Inclusive, a gente parte muito da palavra integração. Até eu gosto mais de integração do que de inclusão. Não que eu gosto mais de integração, eu gosto mais da palavra integração. E eu sempre dou um exemplo. Se você faz um prédio, se você faz um prédio de 2 andares e as pessoas sobem do térreo para o primeiro andar, elas sobem pela escada, né? Um cadeirante não tem como subir pela escada. Então, para você incluir esse cadeirante, você faz um elevador. Então, assim, as pessoas que não são cadeirantes sobem pela escada, e o cadeirante ele sobe pelo elevador. Então você inclui esse cadeirante, ou seja, ele também tem acesso, ele tem acessibilidade, tem acesso a esse primeiro andar. Mas se você, ao invés de construir uma escada e um elevador, você construir uma rampa, você faz com que todas as pessoas subam para o primeiro andar pelo mesmo lugar. Então essa rampa, ela é mais do que inclusiva, ela é mais, integrativa, né? Ela integra, ela mais do que inclui, ela integra, né?
Você, além de fazer as pessoas chegarem no mesmo lugar, você faz com que elas cheguem pelo mesmo caminho, sem uma diferenciação. É lógico que isso é uma teoria, né? E que isso nem sempre é possível, mas na arte, a arte é uma utopia, né? Na arte você está sempre procurando uma coisa nova, você está sempre procurando uma nova linguagem, e a gente acha que a gente nunca vai alcançar. Você chega em um lugar e você sempre tem mais para caminhar. Então, essa questão da integração, eu acho que ela é muito mais potente até por conta disso, né? Por isso, quando você faz uma peça no escuro, você não faz uma peça só para pessoas com deficiência visual. A gente tem um público muito grande de pessoas com deficiência visual, porque você imagine, uma pessoa com deficiência visual que vai ao teatro, ao cinema, ela sempre tem um interlocutor, né? Ela quer ler um livro, ela lê um audiolivro, ela sempre tem um interlocutor, ela tem alguém lendo por ela ali. Numa audiodescrição, ela tem alguém enxergando e descrevendo para ela. Então, assim, a sensação, a visão, a interpretação dessa pessoa que está fazendo a audiodescrição está contida naquilo que está sendo descrito, né? Existe uma interlocução. No teatro cego não existe interlocução para uma pessoa com deficiência visual. Essa pessoa, ela vai assistir uma peça e ela vai receber exatamente todas as informações que toda a plateia está recebendo. E ela vai conseguir decodificar todas essas informações por si própria, sem nenhum interlocutor. Então, é um espetáculo que atende a pessoa com deficiência visual e atende a pessoa vidente exatamente da mesma forma. Então, é um espetáculo que inclui, sim, mas mais do que incluir, integra, né? Que é o que a gente sempre procura, né? A gente tem um espetáculo que chama Clarear. Eu lembro que a gente estava procurando meio que um slogan para esse espetáculo Clarear, e a gente dizia: clarear, somos todos iguais, porque nós temos os mesmos direitos, nós temos nós merecemos as mesmas coisas, temos os mesmos deveres, né? E para dizer que a gente não era diferente, para acabar com preconceito e tal. Quando a gente se tocou que não, a frase não é somos todos iguais, a frase é somos todos diferentes. Então, clarear, somos todos diferentes, porque ninguém é igual a ninguém, né? E é nessa diferença que você tem que encontrar o direito do outro, que você tem que amar o outro diferente de você, não na igualdade. Amar o que é muito igual é muito fácil, né? Aceitar o que é muito igual é muito fácil. Porque para a gente ter uma sociedade justa, a gente precisa aceitar o que é diferente. Então, a gente partiu para o clarear, somos todos diferentes, não somos todos iguais. E aí o somos todos diferentes é onde a gente está falando de integração. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente colocar nessa questão do teatro cego como uma questão que vai além do teatro, né? Que entra já numa questão social mesmo, de entendimento da construção e do funcionamento de uma sociedade justa, equilibrada. Paulo Palado, gente, o autor e diretor do espetáculo Um Outro Olhar, explicando aí, adorei a metáfora da rampa, né? Vai todo mundo pelo mesmo caminho, todo mundo vai receber do mesmo jeito, pelos mesmos caminhos, os mesmos estímulos. Isso é muito legal, isso é o que estava aqui explodindo na nossa cabeça, eu e o Wellington Walter aqui, fazendo as contas dos sentidos, tira um, mas coloca os outros e coloca em pé de igualdade, né? Vem com a mesma, quase a mesma intensidade que a audição e o tato, enfim, os que sobraram, que eu não tiro a visão, sobe todo mundo de importância. Isso é fenomenal, isso é fantástico. Mais uma vez eu vou reforçar aqui o serviço, porque vai estar em cartaz a partir de amanhã até o dia 26, não é isso? Exatamente. Isso, é isso aí. Até a quinta-feira? 24, 25 e 26. No auditório da Arena... 30 e às 20h30, são 2 sessões por dia. Obviamente, vou perguntar, ninguém usa venda, não? Como é que é? Não. É tudo escuro mesmo? Não, a parada é toda escura mesmo, não tem venda. A ideia é você mergulhar no universo. Essa é a ideia de a gente mergulhar no universo da escuridão. Não dá para ficar... quero ver como é que funciona. Não vai ver. Exatamente. Exatamente, o incômodo da escuridão, a venda, se você... Tem 1000 outros motivos para a gente não usar a venda, mas eu acho que esse é um bastante forte, né?
Se você tem uma luz, se você está com uma venda e de algum momento, de alguma forma, a escuridão te incomodar, você vai dar uma levantadinha, vai entrar uma luz, seja bom, já dá aquela tranquilizada, já dá aquela sacudida e vamos embora, continua. Esse incômodo tem que existir. Não necessariamente você tem que ter, mas se ele existir, ele faz parte dessa adaptação. Né? Não pode ser um suquinho, entendeu? Uma aguinha com açúcar. Você tem que passar por isso. Se a escuridão te incomoda, é necessário que você passe por esse incômodo. Né? Para imersão acontecer. Né? Quando um cego ficou cego, sei lá, tem uns que nascem, que é de nascença, mas por um acidente, por uma doença, ele não ficou cego de um dia para o outro e saiu achando que está tudo normal. Ele passou por um incômodo, por uma adaptação. Ele teve a sua luta para chegar a depois viver normalmente. Né? Então, isso é um dos motivos. O Palado vai te falar, se tivesse tempo, falaria mais 1000 aqui. Eu já pensei, né? Vai descobrir como é que funciona a magia do teatro cego? Como é que vai colocar aquele... os cheiros, as pessoas, os atores andam e param exatamente no ponto certo, entram à direita, entram à esquerda, voltam, sabem onde está a porta, a escada, né? Isso tudo também tem uma magia, que as pessoas saem de lá e falam, caramba, como é que o cara sabia onde ele estava? Como ele sabe? Como ele não tropeçou? Como ele não foi para cima da plateia, né? É lógico, a gente tem uma logística que a gente foi criando, e isso a gente criou aqui no Brasil, a gente não pegou fora, não. Nos outros países eles fazem de uma outra forma. Mas assim, isso até que eu acho que é o menos. Realmente é o mergulho mesmo. Legal. Luiz, pode falar, Palado. Não, eu ia complementar só essa questão da escuridão, a importância da escuridão. Inclusive eu estou imergindo na escuridão aqui, porque eu estava com uma luz de janela quando começou essa entrevista, e a luz foi caindo, eu só estou com a minha luz local aqui. Você está vendo que eu estou mergulhando na escuridão aqui, né? Não tem problema, a gente está... Infelizmente a gente vai ter que encerrar, mas pode falar, pode terminar. Não, é só dizendo que a questão da escuridão também, quando a gente trabalha com a produção, a gente não quer só que a plateia viva a escuridão, a gente quer que todo mundo viva a escuridão. A produção, por exemplo, também está dentro dessa escuridão, e a gente tem momentos que o ator tem que dar uma fala. Enquanto o outro ator responde, esse primeiro ator dá 2 passos para trás para que alguém da produção passe com algum aroma. Depois você dá 2 passos para frente para dar a sua segunda fala, como se você não tivesse saído do lugar. Então, tudo isso é muito importante. E antes também que a gente acabe, só não deixar de dizer que é muito importante essa parceria que a gente tem com a Cabelegria, e que nessa parceria também está o nosso patrocinador, que é a Teleperformance, que é muito importante a gente falar, que é a empresa que está levando o Teatro Cego, pegando o Teatro Cego em São Paulo e levando aí para Natal, para que também a plateia de Natal possa não nos ver. Prestigiar. Isso. Prestigiar. Paulo Palado, Luiz Ismel, muitíssimo obrigada pela conversa fantástica que nós tivemos, um aprendizado enorme aqui sobre teatro cego. Então, essa semana, terça, quarta e quinta, Arena das Dunas, 18h30, 8h30, já sabe, é só chegar 1 hora antes e é de graça, um belíssimo espetáculo, sucesso para vocês. Voltem sempre. Muito obrigada. E o Caminhão da Cabelegria está 1 hora antes do início de cada espetáculo já funcionando. Olha aí, hein? Para doar o cabelo. Antes, doar o cabelo e ficar para assistir o espetáculo, ela pode. Perfeito. Obrigado, Ana Paula. Obrigado a galera toda aqui. Obrigado, Ana. Obrigado a todos. Obrigado aos ouvintes da 91 FM por nos aturar. Imagina, foi um prazer. Eu espero vocês lá. Vão sim, vão, porque é uma oportunidade talvez rara, porque a gente não vem para cá sempre, é a primeira vez que a gente vem para Natal, sabe Deus quando voltaremos, então apareçam lá que eu tenho certeza que vai valer a pena. Você ouviu Luiz Mel e Paulo Palado, Teatro Cego. Gente, a gente se encontra amanhã a partir das 5 da tarde aqui na 91.9. Cheiro!